Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 750 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 37 e 38 do livro do profeta Ezequiel. São capítulos muito conhecidos e sujeitos a muitas interpretações e por isso nós vamos precisar de um poder de síntese bastante grande aqui para comentá-los no espaço que normalmente usamos em nossos vídeos. Você se lembra bem que até o capítulo 24, Ezequiel concentrou sentenças de julgamento contra Jerusalém. Essa foi a época em que a cidade estava em pé, ainda resistia. E quando Nabucodonosor sitiou a cidade, no capítulo 24 nós vemos isso, essa foi a última vez em que Ezequiel abriu a boca em sentenças contra Jerusalém. A partir do capítulo 25 até o capítulo 32, estiveram concentradas ali as profecias contra as nações, que tanto zombaram do povo de Deus, quanto se opuseram ao caminho de Deus, resistindo à Babilônia. E essas profecias foram proferidas na época em que Jerusalém esteve sitiada por Nabucodonosor. Foi quando chegou a notícia, que é dada na metade do capítulo 33, que começaram as promessas de restauração. Depois que se confirmou que Jerusalém caiu, é que Ezequiel começou a falar em restauração. Só que ao falar dessa restauração, ele jamais abandonou os temas anteriores. O profeta ainda é o atalaia de Deus, Deus ainda tem toda a justiça em fazer o que faz, os inimigos de Deus ainda serão destruídos, no entanto, haverá restauração sim. E o capítulo 37 fala de uma restauração de duas formas. Primeiro numa visão, a visão do Vale dos Ossos Secos, e depois num ato simbólico em que duas placas de madeira são reunidas. Vamos começar pela visão. Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, não sepultados, dando a ideia de gente que morreu na batalha, que sofreu aquela maldição de ter o seu corpo, seu cadáver deixado de pasto às aves do céu. E então, os ossos já estão muito secos, o que significa que já morreram há algum tempo. E Deus diz a Ezequiel que aqueles ossos representam o povo de Israel. Por quê? Porque Jerusalém já tinha sido destruída, o templo já tinha sido queimado, o rei já estava em cativeiro, os sacerdotes, a nobreza toda já estava dispersa. Aparentemente, o povo de Israel como nação estava agora exterminado. No entanto, Deus estava dizendo que restauraria o seu povo. E isso ele vai fazer da mesma maneira como, por ordem de Deus, Ezequiel comanda e aqueles ossos secos se transformam num exército numeroso. Bom, esse significado é óbvio. No entanto, é preciso tomar cuidado para que não leiamos neste texto mais do que ele efetivamente diz. O Antigo Testamento dá alguns vislumbres de promessas de ressurreição, mas não é claro nesse sentido. Embora textos como em Gênesis, onde os patriarcas são sepultados e junto com seus pais, onde você tem, por exemplo, no livro dos Salmos, a ideia de descer a cova, e o salmista Davi dizendo, não permitirás que a minha alma veja corrupção, não deixarás a minha alma na morte. E você tem algum vislumbre de ressurreição, até mesmo na obra dos profetas Elias, Eliseu, que ressuscitaram pessoas. Você não tem esse conceito plenamente desenvolvido. Claro que já no Novo Testamento essas ideias já estão mais trabalhadas. E os fariseus criam na ressurreição e Jesus deixou isso bem claro, utilizando inclusive textos apenas do Antigo Testamento. Quando Jesus fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele não é Deus de mortos e sim de vivos, então isso sim era uma prova de ressurreição. Você tem esse conceito no Antigo Testamento, confirmado pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos. No entanto, o que a visão do Vale de Ossos Secos está fazendo é falar primariamente a respeito da restauração de Israel como reino e menos da ressurreição dos mortos como indivíduos. Então, cuidado para não interpretar isso tirando conclusões que, embora sejam verdadeiras, à luz de tudo que sabemos depois, no Novo Testamento em particular, não estavam pretendidas aqui. Uma segunda visão, falando de restauração, é quando Ezequiel recebe a ordem de juntar dois pedaços de madeira. Num pedaço de madeira estará escrito, para Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. E no outro pedaço de madeira estaria escrito, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. A menção a Efraim e a Judá
é a menção aos dois reinos, o reino do norte que caiu primeiro diante dos assírios e o reino do sul que caiu depois diante dos babilônicos. Esses reinos estiveram separados, mas eram todos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. E agora, neste ato simbólico, Deus manda que Ezequiel junte num só pedaço essas duas madeiras com esses dois nomes. E quando fosse perguntado a respeito do significado dessas coisas, ele deveria dizer que Deus vai tomar os filhos de Israel das nações para onde foram espalhados e iria congregá-los. E a aplicação disso é bastante escatológica. Veja como Deus fala aqui em nunca mais e para sempre e eternamente, o tempo inteiro até o final do capítulo 37. Deus diz no verso 22, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão. Verso 23, nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Verso 25, que habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, que será uma aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, essa restauração maravilhosa, já descrita na visão do Vale de Ossos Secos, é aqui encenada num ato simbólico da união de duas madeiras com o nome dos dois reinos, e isso tem uma perspectiva escatológica futura. Quando o Messias vai reinar sobre o povo, quando o povo caminhará unido, quando eles habitarão seguros na terra, quando Deus fará com eles uma aliança de paz e quando Deus colocará o seu santuário no meio deles para sempre. Isso tudo já fica bastante compreendido por nós aqui. É sem dúvida nenhuma uma belíssima promessa de restauração. A restauração está muito ligada à defesa do nome de Deus. Nós vimos isso no vídeo de ontem, no capítulo 36, quando Deus diz que vai restaurar por amor do seu nome. Isso porque o destino do povo de Israel é um atestado da capacidade de Deus em proteger o seu povo, da fidelidade de Deus às suas promessas, e o cativeiro por si poderia colocar todas essas coisas em xeque. E, como já temos lido com muita fartura em Ezequiel, em tudo o que Deus faz, tanto ao punir o seu povo quanto ao restaurar o seu povo, Deus quer que saibam que Ele é o Senhor Jeová, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é o único Deus. Então, esse povo restaurado do capítulo 37, mesmo que fosse um vale de ossos secos, esse povo que nunca mais terá problemas e para sempre estará seguro com Deus, sofre um ataque aqui no capítulo 38 de um ser, de um rei misterioso. Esse rei se chama Gog e ele é da terra de Magog. Há muita controvérsia na identificação desse personagem e altas especulações, quase que comparáveis àquelas sobre nave espacial, disco voador, da visão do capítulo 1. Mas o fato é que aqui se nomeiam alguns inimigos conhecidos do extremo norte e algumas nações envoltas em mistério na fama que possuíam na época, como um inimigo arquétipo, como uma espécie de protótipo de inimigo ideal que tentaria perturbar a paz de Israel restaurada por Deus. Deus restaurou Israel, tirou da situação de ossos secos, uniu as duas tribos, os dois reinos que estiveram separados, para nunca mais se separarem, e no entanto aparece aqui um inimigo para tentar perturbar essa paz. Esse inimigo é selecionado do norte, de onde costumavam vir os inimigos de Deus, mas ele é envolto em mistério, porque, pelo menos para o povo de Judá daquela época, para os remanescentes, as nações que parecem ser envolvidas aqui, nações da Anatólia e de outros lugares daquelas regiões, eram pouco conhecidas e envoltas em grandes mitos. E então, esse Gog deve ser interpretado muito mais como o suprassumo dos inimigos do que como um personagem histórico definitivo. E o que acontece? Deus traz esse inimigo para tentar perturbar a paz de Israel. O verso 4 diz: Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros e tudo mais, para a batalha. Ou seja, Deus recruta Gog. E então, a partir do verso 7, nós vamos ver que
A partir do verso 10, nós vamos ver que esse Gog quer perturbar a paz do povo de Israel. Ele quer saquear, ele quer destruir o povo de Israel. E a partir do verso 14, ele investe contra o povo de Israel. No entanto, a partir do verso 17 a gente vai ler que ele é julgado por Deus, que Deus faz a sua espada brandir contra ele e que lança o seu juízo contra ele de tal forma que ele perece. E assim, em termos de conclusão, no capítulo 20, no verso 23, nós vemos que Deus é engrandecido, que Deus defende a sua santidade, que ele dá a conhecer os seus atributos a muitas nações e que todos ficam sabendo que ele é o Senhor. A história de Gog se estende até o final do capítulo 39. E nós vamos fazer aqui uns breves comentários a respeito disso para que entendamos. É um inimigo ideal. É alguém que aparece reunindo forças, mas dirigido por Deus, trazido por Deus, para ficar bem claro que depois de restaurar Israel, ninguém perturbará mais. Quando Deus trouxer ao seu povo a paz que ele prometeu, ninguém conseguirá perturbar esta paz novamente. E então, você vê a descrição de tudo isso em termos muito ideais, falando de um dia futuro. Veja essas descrições aqui, por exemplo, no verso 8, depois de muitos dias. Verso 10, naquele dia. Verso 14, naquele dia. Verso 16, nos últimos dias. Verso 18, naquele dia. 19, naquele dia. Capítulo 39, verso 8, este é o dia de que tenho falado. Verso 11, naquele dia. Verso 22, desse dia em diante. Tudo isso, portanto, fala de um futuro em que um inimigo tentaria perturbar a paz de Israel. Esse inimigo é trazido por Deus. Verso 4 do capítulo 38. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis, te levarei. Verso 16 do capítulo 38. Hei de trazer-te contra a minha terra. Verso 2 do capítulo 39. Far-te-ei que te volvas, far-te-ei subir. Ou seja, é o próprio Deus sendo glorificado ao trazer um inimigo para tentar perturbar a paz de Israel. E, no entanto, esse Deus vai dizer, tanto na abertura do capítulo 38, quanto na abertura do capítulo 39, eis que eu sou contra ti. Verso 3 do capítulo 38, verso 1 do capítulo 39. Deus é contra esse inimigo. E por quê? Diz o verso 16, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Verso 23, assim me engrandecerei. Então, menos importante do que ficar procurando identificações históricas com o futuro e tentar achar alguma coisa que possa fazer corresponder isso a alguma cidade, algum lugar ou algum rei desta nossa época, mais importante é entender o princípio que está aqui por trás. Haverá um inimigo que será levantado para tentar perturbar a paz do Israel restaurado. Ele será levantado pelo próprio Deus e ele não conseguirá destruir o povo de Deus, nem perturbar a sua paz, porque Deus defenderá o seu povo e nesse processo todo manifestará a sua glória a Israel e também a todas as nações. Essa é a ideia que tem que ser extraída daqui. É assim que lá em Apocalipse capítulo 20, Gog e Magog são mencionados. Mas aqui Gog é o nome de um rei e Magog é o nome da sua terra. Lá em Apocalipse os dois são termos geográficos. O que mostra, portanto, que a figura em si e a mensagem em si é muito mais importante do que a tentativa de determinar a correspondência específica entre nomes e pessoas e lugares e qualquer outra coisa parecida. Como você pode imaginar, a interpretação disso aqui vai muito longe, mas nós vamos parar por aqui. O que interessa saber é que, embora tivesse o templo destruído, os muros queimados, a cidade toda exilada, os mortos em grande número, embora parecesse um vale de ossos secos, Judá, o remanescente de Israel, tornaria a ser um grande exército. Os dois reinos que estiveram separados
voltarão a ser unidos e para todo sempre, e terão a bênção da presença de Deus, do seu santuário, do reino do servo davídico sobre eles, paz e uma aliança perpétua confirmada da parte de Deus. E ainda que um inimigo do mais terrível possível, reunindo outras nações junto com ele, levantado pelo próprio Deus para esse propósito, tente perturbar essa paz, ele não vai conseguir. Ele só servirá ao propósito de confirmar a majestade, a soberania e a glória de Deus, que foi, é e será capaz de proteger o seu povo, de tal forma que o que ele fez com Judá ao destruir a cidade de Jerusalém, o templo, seja completamente entendido. Não foi incapacidade de Deus, foi disciplina para um povo rebelde. Mas também não significa que Deus não cumprirá suas promessas. Ele vai restaurar o seu povo. Ele vai dar a eles um governante davídico. Ele será o santuário no meio desse povo. E isso vai então permanecer por toda a eternidade, quando o nome de Deus será glorificado. E nenhum inimigo será capaz de atrapalhar ou de perturbar essa ordem definitiva, esse estado final das coisas. Isso é o que temos a dizer aqui. Coisas lindas, que não devem ser contaminadas por tentativas esdrúxulas de interpretação. Espero que você tenha conseguido compreender. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre Gog no capítulo 39 e já vamos começar a entrar na descrição da Jerusalém celestial, habitada agora com um templo novo que Ezequiel vê. E isso então faz uma transição muito adequada no livro. O Vale de Ossos Secos mostra o povo sendo reerguido. As duas tábuas mostram o povo sendo unificado. Gog e Magog aqui falam a respeito de tentativa de inimigos de perturbarem essa paz, mas essa tentativa é frustrada. E a partir do capítulo 40, veremos então a bênção de morar na Nova Jerusalém, conforme a visão de Ezequiel. Creio que isso mostra a beleza e a glória deste profeta de maneira impressionante. E eu espero que isso esteja aquecendo o seu coração como está aquecendo o meu. Nosso Deus é de fato maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom estudo para você, boa leitura e até amanhã, se Deus quiser.